6 horas e 57 minutos, estamos aqui com o vice-presidente do Senado, o senador Jorge Viana. Foi prefeito, governador de 2 mandatos e hoje é senador. Bom dia, senador, tudo bem? Bom dia. Uma longa história, né? Ainda bem que ainda estou novo para poder viver isso, pelo menos eu me acho, né? Tem gente que já não me acha tão novo assim. Mas hoje em dia está indo por 90 anos, né? Mas eu pelo menos tento aproveitar cada dia que Deus dá, né? E hoje estou aqui devagar no café, porque daqui a pouquinho tem outro café gostoso ali, eu vou né? tomar um café ali no Mercado do Bosque, na banca da Tônia, com um grupo de jornalistas aí que escreve. Aí, nessa hora, a Stélio fala, não sou mais o jornalista da coluna e o Jornal Rio Branco está mandando outro, ou vai mandar 2. Mas vamos lá. Mas a gente vai bater um papo, papo daqui a pouquinho, é importante você passar lá. Vamos estar juntos. Conversar um pouco sobre o que está ocorrendo no Acre, né? no Brasil, né? Nós que somos da política, eu acho que agora nós temos que falar mais, dar explicações, tentar estabelecer um diálogo com a sociedade, principalmente nesse período que nós estamos vendo umas crises e, ao mesmo tempo, cobranças e críticas. Eu acho que na hora da cobrança a gente não tem que se esconder, tem que tentar justificar o que tiver justificativa e concordar com aquilo que tem que se concordar, né? O senhor é um dos políticos que sempre teve a preocupação com a judicialização da política. É o que está acontecendo? A reforma política é a saída para essa crise estabelecida, para essa imagem que não está boa do político, do próprio Congresso, das câmaras? Atinge a todos. Atinge a todos, mas eu acho que assim, o maior grupo ou espaço de poder mais responsável pela situação que nós estamos vendo é o próprio Congresso, na minha opinião. Por que não sai a reforma política? Por que a gente não estabelece regras mais rígidas na política que possa combater o abuso do poder econômico nas eleições? Por que a gente vive esse faz de conta de que, olha, a gente quer a reforma política, mas por que não faz? Tem muita gente numa zona de conforto no Congresso que não quer que as regras mudem. Porque se as regras mudarem, eles serão mudados, certamente. Isso é péssimo. Aí a gente não governa, não faz a nossa parte, e o Supremo, o Judiciário começa a legislar, que é o que a gente está vendo hoje no Brasil. Isso é muito ruim. E acho que também está tendo uma certa confusão entre setores do Judiciário com o próprio Executivo. Tem gente que está no Judiciário e quer comandar o Executivo. E eu acho que não funciona bem assim. A independência e a harmonia entre os poderes, ela é fundamental. E o Brasil está vivendo um pouco dessa confusão. Principalmente, até mesmo no combate a uma coisa que tem que estar todo mundo junto. Executivo, Legislativo e Judiciário principalmente, que é o combate à corrupção. Mas não pode ninguém tomar atribuição um do outro. Mas o pior é você ter perdido a confiança das pessoas, da população. O pessoal reclama que o governo da presidenta Dilma está mal avaliado. Está mal avaliado, com 13%, 12%, mas pior é o Congresso. O Congresso tem 9% de aprovação. E eu acho isso ruim, porque a política, poxa, foi tão bacana a gente ter conquistado a democracia, ter trazido de volta. A política é uma coisa nobre. Eu tenho muito orgulho de ser da política, mas tenho vergonha do que acontece na política hoje, não é, com abuso do poder econômico, nas eleições, está aí os escândalos de corrupção, sempre vinculados a financiamento de campanha. Senador, tudo que está acontecendo não é necessário para um novo momento? A avaliação que o senhor faz, por exemplo, do caso Petrobras? Pois é, eu não sei se é necessário para um novo momento, é que as pessoas às vezes confundem, mas digo com toda tranquilidade, não fosse o governo do PT, do presidente Lula, esse lixo estava ainda debaixo do tapete. O pessoal está falando da Petrobras e tem que falar mesmo. Mas o que é que você tem ali? Diretores, né, por indicação política, diretores, funcionários da Petrobras, que montaram um esquema junto com algumas empresas e com partidos políticos. Né? Tem um partido, pelo menos, que estão denunciando. Agora, eu acho muito estranho que um desgraçado desse, um bandido desse, que estava roubando, tinha não sei quantos milhões numa conta no exterior, ele vai, na hora que ele é pego, aí ele diz, não, agora eu vou denunciar, denuncia a gente que é culpado e denuncia a gente que é inocente também, para se livrar da pena. Então ele vai livrar uma parte do dinheiro para ele e vai também ficar solto.
Isso é uma coisa, esses bandidos tinham que pagar e a justiça tinha que agir para encontrar as provas de quem quer que seja e punir os culpados. Mas eu acho que não pode ter abuso também do poder que o próprio judiciário tem. Nós temos que manter isso. Agora, sinceramente, eu me orgulho muito da atividade política quando ela é feita. Eu tenho muita satisfação de falar da minha história ou da nossa história na Prefeitura de Rio Branco, do governo, essas mudanças. O senhor gostou de ser prefeito, né? O senhor sempre fala. Eu adorei ter sido prefeito, pena que não tinha dinheiro, eu não tinha um senador, um deputado federal para me ajudar, né? A gente não tinha ninguém naquela época. E o governo federal não era do PT, né? Era o PSDB. Não era, e aí, mas deu certo, a gente com pouco dinheiro, acho que até que fez muita coisa. Eu tenho muito orgulho dos 4 anos, porque os 4 anos na prefeitura, mas quando chegamos no governo, através da boa política, das boas práticas políticas, de uma rigidez, no sentido daquilo que é fundamental que a população cobra hoje, que é da honestidade, porque roubando ninguém faz. Esse negócio de rouba mais faz, para mim não funciona. Eu sei como é que a gente administrou cada real, como é que a gente trabalha na nossa prefeitura com o Angelim, com o Marcos Alexandre, com o Tião. Eu sei a rigidez que o Tião tem no gasto público. Agora, você lida com centenas de assessores, de funcionários, de empresas. É óbvio que você tem que estar muito vigilante para que não tenha desvio de conduta, né? E nenhum mal feito. Mas quando a gente trabalha, quando chegamos no governo, que a gente começou com um pouco mais de dinheiro, já tinham falido o Banac, já tinham acabado com as condições, nós reconstruímos tudo. E olha aí, deu para fazer muita coisa boa. O Acre, graças a Deus, é outro, Rio Branco é outro. Os municípios, hoje eu vou a Chapuri, Brasileia. O senhor está indo hoje, né? A Brasileia. Eu estou indo vou ter esse café da manhã com jornalistas, e tenho mais um compromisso aqui em Rio Branco, com o governador e o Oscar Motomura, mas vou a Chapuri, ter uma conversa mais demorada com o próprio prefeito, com lideranças, vereadores. Que é de oposição, né? Inclusive. Mas agora, depois dessa tragédia da cheia, eu não olho mais, nem quero lembrar de que partido que é. Porque eu tenho que sentar lá, botar meu mandato, do mesmo jeito que eu estou ajudando muito o Marcos Alexandre aqui, e o Marcos sabe disso, nós fomos para Brasília, visitamos, fomos lá garantir dinheiro. Nós fizemos uma entrevista com ele, ele fez o relato aqui. Nós fomos, eu e ele, o prefeito, o Angelim em algumas, outros deputados em outro, o Léo também foi, o próprio Cibar, outros deputados, mas nós fomos nos ministérios pedir dinheiro para Porto Acre, para... Senador, e essa crise econômica não está prejudicando os municípios, os estados, de uma maneira geral? Como é que está se fazendo para arrancar algum recurso? Está muito difícil. Essa ida nossa lá, que eu estava falando, Chapuri, Brasileia, aqui, a própria Capixaba, Tarauacá, Sena Madureira, nós fomos pedir o recurso e aqui para Rio Branco. Eu, se fosse prefeito, ou tivesse no comando, seja do governo federal ou estadual, eu faria uma profunda mudança nesse começo de 2015, reduzindo secretarias, cargos, algumas atividades, porque o Brasil agora está sofrendo uma consequência de uma crise econômica mundial que chegou com força aqui. Nós também temos uma economia muito retraída e só tem um jeito. Isso é igual uma família. Você diminuir suas despesas. Quando o dinheiro está pouco na família, tem que trabalhar mais e gastar menos. E é isso que eu acho que o Brasil tem que fazer nesse momento, os brasileiros todos, a gente precisa passar por esse período, porque eu tenho muita fé que no final do ano as coisas começam a melhorar. Então, por exemplo, contingenciar, eu vi o governador Tião Viana está tomando uma série de medidas nesse sentido de economizar. O prefeito Marcos Alexandre acertadamente fez um decreto limitando, porque aí você atravessa esse período de dificuldade sem piorar a tua situação. A pior coisa do mundo é disfarçar. Não, vamos seguir gastando. Que não dá, né? Aí você só aumenta, é igual o cheque especial ou cartão de crédito. Vai entrando, não paga mais. Não paga nunca. Não paga mais. Então, é hora de realmente controlar muito. Ajuste mesmo, austeridade. Mas eu acredito que o Brasil virou um país fantástico, desde o governo do presidente Lula. Isso eu tenho muito orgulho. Um país que cresceu economicamente, fez inclusão social. 10,5% de crescimento do PIB, né? E as famílias, só as pessoas pararam assim, mas vem cá, antes do governo do PT, do Lula, como é que era a minha vida? O que é que eu tinha na minha casa? Como é que era a minha casa dentro? Eu tinha um carrinho? Como é que era a minha família? Eu acho, com todo o respeito a quem ainda está sofrendo muito, mas eu acho que houve uma melhora enorme na grande maioria da população. Melhora material também. Agora nós estamos passando um pouco de dificuldade, mas o Brasil volta a crescer já no final desse ano, começo do ano que vem.
E aí eu espero que seja um crescimento mais duradouro, porque, poxa, quando o país cresce, a inflação é baixa, se a gente ajuda para isso, aí o dinheiro vai para o bolso do cidadão, ele passa a ter também uma melhor condição material. Não é tudo na vida, mas um dinheirinho, uma renda melhor, é muito bom para que as famílias possam também adquirir aquilo que era sonho, né? Melhorar a casa, ter um próprio carro, ter um melhor transporte, enfim. Senador, nós tivemos uma eleição aí para presidente muito polarizada, né? Bem dividida, assim. Como é que o senhor vê hoje a situação do PT, né? E da própria presidenta Dilma? A gente falou dessa... O Fernando Henrique enfrentou uma situação, mas não foi tão ruim como ela está hoje. Como é que o senhor vê essas manifestações contra o PT? Olha, eu vejo com preocupação, sabe? Eu tive semana passada em São Paulo, almocei com o presidente Lula, participei de uma reunião do diretório, até com o presidente aqui do Acre, o Hermício, e estou muito preocupado. Primeiro que nós temos que identificar o tamanho do problema, e é um problema grave para mim, porque eu sei que na época do Fernando Henrique, as barbaridades que aconteceram, tinha escândalo de corrupção, muitas vezes maior do que esse de hoje. Paulo Francis denunciou na década de 80 a situação da Petrobras, né? Não, muito pior do que hoje, mas na época o Ministério Público não funcionava, a Polícia Federal não tinha as condições, agora o Lula botou todas as condições, nossos governos ajudaram, e eu acho que isso é positivo para o país. Agora, o Partido dos Trabalhadores tem uma história bonita de construção nos nossos governos, seja aqui na Prefeitura, no governo do Estado ou no governo federal. Mas exatamente o próprio PT é que tem que estar mais na linha de frente, na autocrítica, vanguarda, na cobrança, das mudanças, para que não tenha esses desvios. Não dá para o PT, que sempre combateu a corrupção, não pode ter nenhum tipo de convivência com ela. Eu acho que nós precisamos retomar esse protagonismo, nós precisamos reconhecer os erros, em algum momento pedir desculpas para a população, para o setor, dizendo, gente, foi falha ali de um, foi falha de outro, mas o nosso compromisso é com vocês, para a gente não perder essa confiança. Não pode. A essência. A gente não pode perder a confiança das pessoas que sempre sonharam. Tem muita gente que tem raiva do PT, mas tem muita gente que nos ajudou a chegar no poder e que reconhece o que nós fizemos, mas também hoje estão cobrando uma postura mais sólida nossa, mais dura, né? Nesse plano nacional, por exemplo, eu defendia que a presidenta falasse mais. Ela é uma pessoa íntegra, honesta, ela tem que falar mais. Ainda bem que está começando a falar. Por que ela não conseguiu, senador, chamar para si esse combate à corrupção no país? A gente sabe que a Polícia Federal é o Executivo. A gente sabe que o Ministério Público Federal é o Estado. Ela é o Estado. Como é que ela não conseguiu trazer para si como uma pessoa que estaria conduzindo esse processo dentro do governo, fora do governo, em qualquer lugar, de combate à corrupção? Olha, qualquer um, eu acho que é um ponto que você está pondo, mas qualquer um compreende que a elite brasileira, e aí eu não estou aqui só dizendo quem vai para a rua criticar é da elite, eu não pactuo com isso, não concordo com isso, ao contrário. Eu acho que quem está indo são as pessoas que estão descontentes. E a gente tem que respeitar, né? Agora, passou uma eleição, país dividido, como você perguntou ainda agora. A gente não soube dialogar com as pessoas para começar esse novo mandato, perdeu esse tempo e começaram a vir uma série de notícias ruins que foram ampliadas muito. Você sabe que os veículos de comunicação nacional, eles não gostam do PT, eles não valorizam nada do que o PT faz, né? E valorizam muito dos erros. Mas eu não sou daqueles que querem dizer, não, nós não erramos, não. Primeiro nós temos que reconhecer os erros que tem, senão a gente não ganha moral com a população. Se a gente não reconhecer que tem coisa errada, como é que a gente vai querer a confiança das pessoas? Agora, tem essa ação contra o PT também, muito ruim. E na hora que você tem casos concretos, como funcionários da Petrobras, diretores indicados lá fazendo desvio de recursos, isso tem que ser combatido com força. Mas o governo perdeu esse protagonismo. Agora tem escândalo maior, esse do HSBC. Esse do... Você tem o Zelote Federal, né? Do Zelote. Operação Zelote. Gente, são artistas de televisão, são empresários poderosos roubando. Porque quando você esconde da Receita e abre uma conta no exterior, você está roubando dinheiro que era para ir para a saúde e para a educação. E aí os jornais põem no rodapé, a imprensa põe na metade da página para baixo. Gente, isso dá 10 vezes mais roubo do que o que está tendo na Petrobras. Agora, eu não estou querendo com isso dizer que um roubo tem que ser visto, outro não. O Brasil podia aproveitar e fazer um combate duro a isso.
porque ninguém consegue trabalhar e fazer mudança desviando. Por que o Brasil passou tantos anos sem nada de bom, de importante acontecer? Desvio, né? A mesma coisa aqui no Acre. Por quê? Porque tinha um grupo que estava ali, e em vez de trabalhar e pegar o dinheiro e aplicar, por isso que a gente não via a obra, a gente não via as mudanças. Quando chegou um grupo que foi trabalhar, que foi pegar o dinheiro e aplicar, isso se multiplica, que graças a Deus o que a gente tem feito, tanto no plano nacional como local. Agora, o governo, quando está há muito tempo, tem que, de tempos em tempos, começar de novo, repactuar seus compromissos. Eu acho que o PT precisa e vai, se Deus quiser, fazer isso, porque fundamental fazer a reforma política, tirar o poderio do dinheiro na campanha, porque senão isso pode acabar o PT. Faz muito tempo, né? Isso pode acabar o PT. Por quê? Porque se a política continuar financiada desse jeito, com roubalheira, com... Não tem legitimidade. Aí perde, e quem é que vai perder mais? Quem está no governo, seja aqui no Acre, quem está no governo no plano nacional. E o Partido dos Trabalhadores tem que conviver com isso, então está errado. Eu acho que nós temos que ter esse recomeço, repactuar com os compromissos que nós temos históricos e os governos ficar muito ligados, muito atentos para a gente estar dialogando com a população e reafirmando sempre o compromisso de não aceitar nenhum tipo de desvio de conduta e nenhum tipo de convivência com a corrupção. 2018, qual é o seu futuro político? Eu acho que ninguém lhe fez essa pergunta. Olha, outro dia eu conversava com o Marcos Alexandre sobre esse negócio de 2016, 2018, e a gente estava lembrando, ele estava lembrando, que o Tele Santana, quando era técnico do São Paulo, que é o time do prefeito, o Botafogo, ontem, aliás, ganhou 4-1, foi uma maravilha. Perguntava para o Tele Santana, ele ia ter um jogo no meio da semana, num jogo no Campeonato Paulista, com um time do interior. E no fim de semana seguinte, teria um jogo, um clássico da Libertadores, decisivo. E aí falou, Tele, qual é o jogo mais importante para ti? Ele falou, o próximo. Então, eu não tenho como falar de 2018, porque para nós temos que concentrar. Primeiro, trabalhar muito esse ano que não tem eleição, deixar a eleição para o tempo da eleição, governo, prefeitura, governo federal, eu acho que todos nós trabalhamos muito nesse ano que não tem eleição, e 2016 a gente repactuar nossos compromissos, fazer nossas apostas, assumir plataformas novas, nos renovar, para ser merecedor da população. Se nós fizermos isso, mas aí é 2016. 2018, eu deixo para 2018 mesmo. Agora, só não tenho nenhuma ideia de me aposentar nessa parte política. Eu acho que Deus e o povo do Acre me deu grandes oportunidades, ter sido prefeito, governador e agora senador. Eu quero continuar servindo, sem que isso também tome o lugar de alguém. Se aparecer uma turma boa aí, eu já passo o bastão, como aconteceu na prefeitura, no governo, não fiquei também martelando. Mas eu quero seguir ajudando, fazendo política, ou com mandato ou sem mandato, mas eu devo seguir na política enquanto tiver saúde, se Deus quiser. Nosso tempo já estourou. O Márcio fez sinal ali, eu queria continuar, porque eu tenho muita pergunta e eu queria deixar formulado um convite aqui para a próxima vez que o senhor estiver aqui. Aliás, o senhor está toda semana em Rio Branco, né? Mas vamos remarcar para a gente continuar esse debate de reforma política, do Congresso. Eu vou fazer essa semana a gente deve votar a lei da biodiversidade, que eu sou relator, que é talvez a lei mais importante para a Amazônia, para o sonho nosso de florestania, de fazer o desenvolvimento sustentável, algo que começou com a Marina, quando a Marina chegou no Senado em 95, e vamos ter uma votação pesada. Semana que vem eu devo fazer uma viagem para fora do Brasil, eu e o senador Luiz Nunes, do PSDB, nós dois vamos para o Congresso Mundial de Água na Coreia, que é a cada 3 anos, que em 2018 vai ser no Brasil. Mas eu garanto que depois dessa viagem que eu vi, eu venho aqui no programa. Conversa. Obrigado, senador. Obrigado mesmo. Tá? Tudo de bom. Bom dia, e daqui a pouco a gente está junto lá no café. No Mercado Álvaro Rocha, lá no Bosque. Vou para o intervalo comercial, daqui a pouco eu volto com o bloco de esporte Jane Silva. Já, já. Com certeza, você já ouviu essa música. Lua vai iluminar os pensamentos dela. Então se preparem, porque dia 11 de abril, Mason Borges vai tremer com o melhor do pagode de todos os tempos. Amigos do Pagode 90, Gringo, Salgadinho e Márcio Arte. Ingressos na Casa da Sogra. Informações 99459911.